aproveita, dá uma sugestão. Agradeço. Obrigada. Uma vez. Olha aqui, ó. A experiência, ela te leva para um outro patamar. Então, Prazer estar aqui. obrigada. Olha aqui, ó. Agora eu. Eu agradeço, eu acho que poxa, eu não tenho como te agradecer. Eu já consigo ser para te aquecer o dom leite. Obrigada. Ai, de amor. E eu sempre é uma maravilha. Olá, bem-vindo ao OdontoCast, o nosso podcast sobre odontologia, o dia a dia no consultório odontológico. Quero agradecer a todos vocês que estão aí, pais, amigos, professores, colegas, alunos. E se você está curtindo o material que a gente está produzindo, curte, comenta, compartilha, porque é muito importante para a gente dar continuidade a esse trabalho que a gente traz tantas pessoas que vêm aqui falar um pouquinho da sua experiência de forma tão generosa. Quero agradecer aos estúdios Hype, que realmente é só chegar aqui, vir, gravar, conversar. Eles produzem tudo, os guri realmente maravilhosos, colocam no YouTube, realmente é maravilhoso trabalhar com eles. Quero agradecer também a Clínica Odontos, que é a clínica que eu trabalho, que me deu toda essa noção assim multidisciplinar, né? E quero agradecer também a Tomograph, que é a nossa clínica de imagem aqui em Porto Alegre, que faz um trabalho muito diferenciado com os profissionais, realmente assim, além do trabalho deles ser maravilhoso, quando a gente precisa de um apoio, urgência, fratura, eles fazem realmente um apoio que é muito importante, porque a gente sabe que hoje a odontologia sem imagem é praticamente impossível de ser bem feita, né? Então quero agradecer no nome do nosso amigo Fred, né, que realmente faz esse trabalho maravilhoso e que está apoiando esse projeto. Então obrigada, Fred, em nome assim de toda a tua equipe. E como eu sempre digo, informação é poder e hoje a gente vai informar. E eu tô com uma pessoa espetacular, uma pessoa maravilhosa, nossa querida Marina Curra, que faz um trabalho muito diferenciado. Ela trabalha em ambiente hospitalar. Então hoje nós vamos falar desse assunto que é tão maravilhoso e que desperta tanta curiosidade que muita gente não conhece. Então, Marina, conta para nós quem tu és. Oi, Mônica, eu sou Marina, é um prazer estar aqui, então, contigo, com vocês, para conversar um pouquinho sobre essa área pela qual eu sou apaixonada. Então, eu sou cirurgiã dentista, doutora em patologia, pós-doutora em estomatologia, especialista em odonto hospitalar, trabalho em diferentes lugares, meia maratonista recentemente. Verdade. E Dinda do Luca. O meia maratonista é forte, mas o Lucas, que é o gordo que vem no nosso grupo de WhatsApp, é o teu título maior. Né, o teu próximo pacientezinho vindo da Austrália. Chique, ai, maravilhoso. Marina, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tu chegou na odontologia hospitalar? Porque não é o caminho mais comum que as pessoas seguem, né? Então, assim, às vezes a gente cai naquilo, a gente procura aquilo. Então, eu queria entender um pouquinho como é que foi essa tua caminhada. Certo. Desde que eu entrei na odonto, já no meu segundo ano, eu fui fazer a iniciação científica com uma professora Manuela Martins, a nossa Manô. Sim, maravilhosa. E eu fui para entender um pouco mais de patologia. Foi bem no ano que ela estava entrando na URGS, que ela estava vindo de São Paulo. E me apaixonei pela área de estudo dela. Ela me pediu para fazer o trabalho dela de mucosite bucal, que é uma condição de paciente oncológico. E começamos em animais. Eu comecei junto com o marido dela, o professor Marco Martins, ver pacientes e me encantei com isso. Então, foram 4 anos da graduação voltados para essa área. Eu me formei, já entrei no doutorado em patologia e minha tese era com paciente oncológico. Na metade do meu doutorado, a Mano disse para mim, quem sabe uma capacitação em odontologia hospitalar para entender um pouco mais sobre esses pacientes. E fui eu, então, na época, para São Paulo, para a USP de Bauru, entender mais sobre esses pacientes. Isso foi no ano de 2015. Eu lembro que eu estava começando a capacitação quando virou uma habilitação pelo CFO. Sim, porque é muito novo. A odontologia hospitalar é uma especialidade nova. Nova. Isso em 2015. Então, eu consegui terminar como título de habilitada. E recentemente, no ano passado, 2 anos atrás, no final de 2023, virou uma especialização. E aí, automaticamente, quem fez a habilitação tem o título de especialista. Sim, claro.
E então, durante toda a minha trajetória acadêmica, eu convivi com pacientes hospitalizados, vi que era isso que eu gostava, vi que eu gostava desse cuidado, desse entendimento, dessa relação entre doença sistêmica e doença bucal. Claro. E acabei seguindo, então o caminho foi me levando, pós-doutorado nessa mesma área, e hoje sigo trabalhando com isso. Tá, mas me explica pra gente, assim, o que que é realmente, assim, a odontologia hospitalar, né? No que ela se baseia, como é que a gente trabalha, né? Por que que o paciente é hospitalar também, né? Como que tu te define quando a pessoa pergunta, Marina, como é que é a tua área de atuação? Tá certo. Bom, eu acho que o primeiro ponto, e o que vem de diferente até, eu vou ter que voltar um pouquinho. Se a gente for pensar na nossa época de graduação, Mônica, tu tinha uma disciplina chamada odontologia hospitalar? Não, mas na minha época de graduação faz bastante tempo. A minha também. A gente Claro. tinha cadeiras eletivas, projetos de extensão, mas não era uma realidade a graduação tu passar pelo paciente oncológico, paciente UTI, paciente com alteração renal, hepática. Nós não tínhamos isso na base. É verdade. E a odonto hospitalar surgiu para isso, para a gente entender essas alterações sistêmicas e o que está associado com a cavidade bucal. Então, meu trabalho é esse. Eu atuo dentro de hospitais, atualmente um hospital trabalhando, né, no Hospital Moinhos de Vento, como no corpo clínico, e no Hospital Geral em Caxias do Sul como professora. E nesses hospitais, o foco é dar conforto para o paciente por sequelas vindas do tratamento. Junto com isso, a gente trabalha por demanda, então, paciente que está com alguma lesão por tubo, por medicamento na UTI. Então, conseguir fazer essa relação, porque no momento que a gente tem um quadro com uma gravidade bucal, muitas vezes a gente não consegue recuperar para o sistêmico. Tá, deixa eu entender. Então, assim, por que que é tão importante que tenha atuação do cirurgião dentista a nível hospitalar? Não necessariamente é na doença desse paciente, né? Mas na condição dele de melhora para ele poder absorver melhor esse tratamento. Eu queria que tu, assim, explicasse, assim, mais palpável, porque claro que tem muito profissional aqui que sabe do que tu tá falando, tem muita gente nova, tem gente leiga, e a pessoa quer entender como é que tu atua, né? Certo. Claro, eu te acompanho, eu sei, mas eu acho interessante, assim, tá, mas o que que ela faz lá? Ela arruma os dentes, sabe? Sim. É outra questão. Certo. Tudo isso é importante. Então, o que a gente fala, na odonto hospitalar, a parte técnica é o que a gente aprende na faculdade tradicional. Agora, o envolvimento com a doença é o que a gente precisa ter essa diferenciação, né? Então, vou dar um exemplo assim. Paciente que faz quimioterapia, não sei se alguém na audiência Claro, conhece alguém. claro. Geralmente tem alguma pessoa que a gente acompanhou que passa. São diferentes ciclos. No primeiro ciclo, a boca é um ambiente contaminado, né? E nem todo mundo segue com um quadro adequado bucal e uma boa limpeza, com tudo em dia. Claro, é uma dificuldade. Vai começar o tratamento? Precisa estar, porque a gente vai ter um foco infeccioso. A boca é um foco de infecção importante. Então, se eu não tenho um dente com uma lesão de cárie, com uma lesão periodontal, é um foco maior de infecção. Tu quer me dizer, por exemplo, assim, pra gente trabalhar radioterapia, quimioterapia, todos esses tratamentos, eu preciso estar com a boca em dia, saudável. Precisa. Mesmo sabendo que é um ambiente, né, que a gente sabe que tem bactérias, a própria flora bacteriana da pessoa que tá com a higiene em dia, né? A gente sabe que existe uma flora bacteriana, tu quer me dizer que não, mas Mônica, ela tem que estar em dia. Exatamente. Então, vocês fazem, vamos dizer, um trabalho prévio ao tratamento oncológico. É necessário, sempre que possível, né? Porque muitas vezes o paciente interna com pressa e vai tudo junto, né? Tem que... E esse tratamento é feito a nível hospitalar, dentro do hospital? Vai depender do diagnóstico do paciente. Muitas vezes sim, muitas vezes o paciente tem um tempo hábil ali de 1 a 2 semanas para fazer essa adequação e começar o tratamento. Sim, porque esse paciente às vezes não está internado. Exatamente. Agora, ele o tem que receber o paciente- diagnóstico. Sim, agora o paciente que está internado, que tu já não tem como tirar, ele vai Daí receber esse começa tratamento no lá. hospital. Então já começamos ali a área de atuação do dentista que trabalha a nível Sim. de odontologia hospitalar, fazendo o Exatamente. tratamento normal, que é o nosso Sim. tratamento de adequação bucal. E aí, esse paciente, a gente nunca vai ser conservador, né? Eu não tenho, eu posso conseguir salvar com um tratamento de canal. Tem alguns tratamentos na odontologia que a gente consegue salvar aquele dente. Aqui não. Se esse dente colocar em risco,
a gente não vai tratar, a gente vai tirar. Sim, são tratamentos mais radicais, mais definitivos. Exatamente. E depois disso, esse paciente, os tratamentos, a quimioterapia, a radioterapia, até alguns outros tratamentos, como imunomodulação, eles podem fazer feridas na boca, como se fossem aftas. Uhum. E a gente tem que tentar prevenir. Então, tem várias formas de prevenir, com laser terapia, com medicamentos. A gente tenta controlar. Porque esse paciente só vai continuar o tratamento se ele não tiver uma lesão oral grave. Então, nisso, muitas vezes o paciente tem dose de quimioterapia atrasada, diminuída, suspensa, impactando no prognóstico do paciente. Tu quer me dizer que se esses pacientes estão com a boca com lesões, né, que são as mucosites, Isso. né? Tu quer me dizer que esse paciente, se essas lesões tiverem exacerbadas, enfim, ele não dá continuidade ao tratamento? Não, claro, tem um Sim, guia que o médico vai avaliar, mas, por exemplo, a mucosite é dividida em 4 graus. Sim, se ele tá num grau severo, que não consegue comer. primeiro, tu precisa tratar. Exatamente. Não, então é extremamente importante que vocês estejam trabalhando e sempre adequando essa boca. Tá, mas, por exemplo, assim, essas mucosites, né? Nós já não estamos mais falando de saúde oral na questão de higiene dentária. Essas mucosites, ele tem muitas vezes causadas pelo próprio tratamento. Pelo tratamento. A quimioterapia, sempre brinco, né? Sempre explico para os pacientes, ela não é tão inteligente. Ela vai matar o tumor, mas ela acaba matando outras células junto, fazendo essas feridas na boca, essa mucosite, tanto a quimio como a rádio, né? E outros tratamentos, imunomodulação, de quem fez transplante de rim. Sim, então, o que tu quer me dizer é que o próprio tratamento vai causando essas mucosites, daí vocês têm que tratar essas mucosites para dar continuidade ao tratamento. É um ciclo. Exatamente, pode virar uma bola de neve, né? Então, se a gente não tem esse cuidado, se nós não conseguimos deixar esse paciente adequado, é muito difícil continuar o tratamento sistêmico. E a gente tem que lembrar uma coisa, o paciente oncológico, a imunidade vai cair também. Então, aquela lesão que pra gente, uma lesão de cárie, que vai dar uma dor, para esse paciente vai ser muito mais grave, pode agudizar. E aí, às vezes, como é que tu vai fazer esse tratamento no momento que o paciente não tem defesa nenhuma? É difícil, claro, te entendo. Quais são os impactos, assim, direto na recuperação desse paciente, na saúde até geral dele, né? O tratamento realizado por vocês. Enquanto paciente hospitalar, porque nós estamos falando muito oncológico, mas também nós temos os pediátricos, temos outros, né? Mas já que estamos no oncológico, vamos nele. Certo. Sempre faço um exercício assim, perguntando para vocês. Quando a gente está com uma afta, 2 milímetros, aquela lá na borda da língua. Aquela coisa pequenininha que dói. E a gente passa o dia todo mordendo aquela afta, tentando, passando, ou dependendo da localização, a língua nela, fica incomodando, já dá aquela ardênciazinha para falar. Imagine um paciente que tem múltiplas lesões em boca. Quando a gente trata esses pacientes, a gente melhora muito a qualidade de vida. Por exemplo, hoje eu fui para o hospital num horário antes da refeição dos pacientes. Porque a gente consegue fazer um tratamento, o nosso laser ajuda a aliviar a dor, e muitas vezes ajuda esse paciente a comer depois da sessão do laser, a conseguir se alimentar. Então, acho que vai impactando diretamente na qualidade de vida. Sim, porque o paciente estando bem alimentado, vai se recuperando melhor, tudo vai... assim, naquela questão bem da bola de neve, né? Tu vai melhorando uma coisa, que vai melhorando outra. Maravilhoso. E tu tem, assim, algum caso, na prática, por exemplo, em que, tipo assim, olha, Mônica, a gente não tratou, esse paciente, assim, não teve esse tratamento e a gente sente, assim, que se agravou, ele não pôde dar continuidade, sabe? Tu enxerga isso dentro do hospital? Muitas vezes. Principalmente porque a gente trabalha com prevenção. E é um momento delicado, a gente sempre conversa com as famílias. Tu tá recebendo um diagnóstico difícil, independente da doença, a gente tá falando bastante de câncer, mas independente do que esteja acontecendo, ou internou numa UTI. Quem espera internar numa UTI? E aí tu tá com a vida em risco muitas vezes. Claro. Tu vai te preocupar com a boca? Não. É o que as pessoas falam, tá, mas a boca nesse momento. E às vezes isso de trabalhar numa prevenção, de fazer uma adequação bucal, ou de fazer uma laser terapia para prevenir, naquela hora não é importante, não se dá o devido valor. Exatamente. Eu tive um paciente que eu atendi essa semana,
pré-radioterapia, ele passou comigo um dia antes de começar a radioterapia. Ele é um paciente edêntulo, dei toda a explicação do que podia acontecer, que a gente ia fazer o laser para prevenir, para não ter essa sequela. Encontro ele essa semana, 14 sessões de radioterapia, com a boca toda ulcerada, todo palato, com sonda nasogástrica, porque não está conseguindo se alimentar, vindo de uma internação e de uma interrupção de radioterapia por conta disso. Daí ele achou que era interessante fazer o laser. Só que nisso, claro, não sou médica, não sou oncologista, mas ele teve que parar o tratamento dele. E isso, dependendo do caso, pode impactar no prognóstico. A gente tá falando Claro. de sobrevida, não só qualidade de vida, que por si só já é muito importante, né? Claro, quando tu trabalha na questão dolorosa dessas lesões, tu dá uma qualidade de vida. Mas quando tu tá dando essa qualidade de vida, além disso, tu tá dando chance de continuidade do tratamento, de não atrasar, de afetar depois lá no prognóstico. Exatamente. Deixa eu entender bem, assim, que muita gente tem essa imagem, assim, de que o tratamento é feito em cima das mucosites, em cima da presença de lesões, né? Sim. E tu comentaste, assim, dessa questão, assim, de preventivo, né? Então, por exemplo, o paciente não tem lesões e precisa ser chamado o cirurgião dentista para trabalhar com esse paciente? É muito importante. E a gente tem diferentes esferas disso. Então, primeiro, prevenção de lesões. A gente sabe que tem diferentes protocolos quimioterápicos e tem uns que têm um risco extremamente alto e outros não tanto. Então, isso a gente vai organizar com o paciente, mas eu acho muito importante para todos. Primeiro, estar com a saúde bucal em dia, né? É um problema a menos se por acaso vier a adoecer e precisar de um atendimento hospitalar. Mas quando esse paciente receber essas informações, uma coisa que muita gente não sabe, a maioria das pessoas muitas pessoas que recebem quimioterapia para tumores de mama, recebem junto um bisfosfonato para diminuir o risco de metástase óssea. E isso vai impactar muito no tratamento odontológico depois. Isso, Claro. anos depois vai extrair um dente, tem risco de fazer outro tipo de lesão, que é uma osteonecrose. Então, no momento que tu tá acompanhando, que tu sabe, olha, tem risco de fazer mucosite, o risco é grande, pequeno, daí a gente vai desenhar quantas sessões de laser e se vai ser necessário. A questão da higiene bucal tem todos os guidelines, é muito importante que a gente, para qualquer paciente, independente de protocolo. A questão de infecções oportunistas, então o nosso sapinho, né, a candidíase, que a gente vê muito em crianças pequenas, idosos, pacientes debilitados, 5 a 10%. Quando a gente fala de oncologia, a gente aumenta isso para 86%. Meu Deus. A gente às vezes não tem nem ideia, né? Alteração de paladar é bem comum também. Diminuição da saliva em boca. Então, também, será que a gente vai precisar associar um flúor tópico? Como é que a gente vai lidar com esse paciente? Então, independente, mesmo que o paciente tenha uma boa adequação bucal, é muito importante receber essas informações num primeiro momento, antes de começar um tratamento. E aí a gente está falando mais de oncologia, mas não é só oncologia, né? Sim, é de todo o tratamento hospitalar da pessoa que fica Exato. internada e está num meio propício a ter baixa de imunidade, a ter... deixa eu entender, então vocês fazem todo um trabalho ali preventivo, Sim. em termos de saúde oral, gengival e dentário. Fazem um tratamento de adequação, Certo. né? Daí, desse paciente já não é preventivo, né? Já está com Sim. problemas, ok, fazem de adequação. E eu queria entender se o preventivo também tem na questão, assim, das mucosites. Existe um trabalho preventivo para mucosite? Esse paciente está em dia, né? Não, eu tenho uma boa higiene, eu tô com a boca em dia, eu não tenho cárie, eu não tô com gengivite, mas eu vou me submeter, tô aqui internado, fazendo um tratamento. Bom, quando eu tiver mucosite, eu sei que vocês vão tratar, fazem as Claro. terapias com laser, maravilhoso, que ajuda muito, né? Mas antes de eu ter a mucosite, existe também protocolo preventivo? Como é que se trabalha Existe. isso? Vou falar um pouquinho de ciência ali para entrar um pouquinho para a gente poder falar. Ai, eu tô Mas- amando. Claro, já vou aprender. O que o laser faz? A gente precisa entender um pouquinho da função do laser. Ele vai modular a inflamação. Então, a gente vai ter uma modulação de inflamação onde a gente aplica. Então, por isso, a gente usa muito na cicatrização de lesões, para reparo. Bom, o que a quimioterapia e a radioterapia faz? E esse é o pulo da odontologia hospitalar, né? O que a gente estuda.
eu tenho que entender como o tratamento médico vai funcionar. A quimioterapia, para funcionar, ela libera radicais livres, espécies reativas de oxigênio, que desencadeiam uma resposta inflamatória. E eu tenho essa resposta inflamatória a nível celular em torno de 5 dias. Ou seja, no momento que eu tenho quimioterapia no organismo, eu já tenho inflamação. Se eu começar a fazer o laser aí, eu já estou prevenindo, porque eu já estou modulando essa inflamação nesse momento a nível celular, antes de chegar em torno de 5 dias em média e começar a ter lesão. Então, tu vai fazer nesses tecidos que, em princípio, estão saudáveis, tu já vai fazer a aplicação de laser para trabalhar, para ele não ter uma resposta inflamatória tão importante. Exatamente. Maravilhoso! Isso, mas aí tem coisas bem importantes. Quando é que é a prevenção? Muitas vezes as pessoas falam, prevenção antes da quimio? Não, antes da quimio eu não tenho dano e eu não vou estar fazendo nada. A única prevenção que se faz antes da quimio é manter a higiene bucal. Agora, no momento que eu tenho quimioterápico no corpo, então assim, a gente vê a meia-vida do medicamento, tá circulando, começa a aplicação do laser, porque ele vai ter, esse quimioterápico tem uma ataxia por alta atividade mitótica, que é a nossa mucosa, então a gente faz mucosa não ceratinizada. Claro, e acaba respondendo. Mas é maravilhoso, é importantíssimo. Maravilhoso. E nós temos muitos estudos, assim, até dentro do meu doutorado, eu trabalhei com isso, onde a gente via mais de 60% de pacientes com mucosite grave, pela literatura, e no meu doutorado a gente já usava o laser preventivo. A gente baixou para 12%, né? O laser foi um grande aliado, né? Muito, ele nos ajuda muito. Porque eu me lembro, assim, um pouco de... É uma especialidade muito nova, mas eu me lembro, assim, quando o pessoal começou a falar, era muito a questão de higiene, de deixar a boca em dia, sem cáries, era muito mais essa questão bem parecida com a de consultório, né? Deixar a boca em dia para poder. Agora é outra questão, é das lesões. E isso era bem difícil, né? Não se tinha. O laser ajudou muito, né? Muito, porque o que a gente tem é muito tratamento paliativo. A gente controla a dor, pode até controlar essa inflamação, mas depois que eu tenho lesão. E o laser não, a gente consegue entrar quando essa inflamação está a nível celular ainda, né? Então nos ajuda muito. Maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, tá? Eu sei que tu trabalha, né, no Hospital Mães de Vento, mas, né, então, claro, tu tá falando aonde tu trabalha, né? A gente, às vezes, não tem conhecimento de outros hospitais. Tu quer me dizer que hoje todos os pacientes, esse internado, eles já têm esse acompanhamento garantido? Como é que funciona isso? Porque, por exemplo, o teste do freio, né? Hoje, né, eu tava falando com uma pessoa sobre freio. Ela me disse, tu tem o teste garantido, mas é só se tu pede. Tu entendeu ou não? Sim. Então, assim, nem todos vão passar por ele. Certo. Agora, se tu pedir, sim, todos vão ter ou tem que pedir? Como é que funciona essa questão? Vou inverter um pouco. Vou te fazer uma pergunta. Quem é o teu cliente no teu consultório? Eu sou odontopediatra, né? Eu sempre digo que eu tenho 2, né? A criança e a mãe. Tá, então é o paciente. É o paciente. Quem é o meu cliente no hospital? Não é o paciente, é o médico. A equipe de enfermagem. Então, são eles que estão internando esse paciente, é o médico responsável, que vai internar e vai me chamar. Então, depende muito disso, dessa relação que a gente tem dentro do hospital. Por exemplo, no Hospital Moinhos, nós temos algumas equipes de odontologia hospitalar. Eu trabalho com uma equipe, mas não sou a única. Claro. Que pacientes que eu atendo? Dos médicos que me chamam. O médico que trabalha... O paciente do lado pode chamar outra equipe. Bom, mas não importa. E aí, mas eles chamam uma equipe. Vão chamar uma equipe. E depende muito. Por exemplo, eu atendo no Hospital Moinhos e no Hospital Geral como professora. Tem médicos que nunca vão me chamar. Porque eles não veem essa importância para o seu paciente. Isso que eu quero saber. E esse paciente não recebe esse benefício. E o que acontece, assim, no meio privado? Existem algumas patologias, algumas doenças hematológicas que os planos são obrigados a cobrir o cuidado odontológico. Para outras, não. E aí, o paciente tem que fazer particular. Então, aí também o médico vai passar isso para o paciente e o paciente vai decidir se vai fazer esse tratamento ou não. Mas o que a gente tem feito, assim, acho que a odontologia hospitalar ser reconhecida como uma especialidade, é aumentar essa conscientização que existe isso. Porque muita gente ainda me pergunta,
Tá, mas câncer de boca? Sim, existe câncer de Claro, boca, é outro aham. assunto. Mas não é só para câncer de boca. Uma leucemia, um linfoma, um câncer. Sim, é porque a pessoa confunde. Câncer de boca é outra questão. Muito bem, nós estamos falando de pacientes hospitalares que acabam tendo uma condição bucal e que precisam de uma adequação, enfim, de um tratamento Exato. para dar continuidade. O tratamento não é para algo da boca, mas a boca está inserida nesse quadro de toda a doença do paciente. Exatamente. Maravilhoso. Tá, mas tu quer me dizer então, por exemplo, se o médico não acha necessário, ou se o paciente, ele não vai chamar, esse paciente não vai ter. E o paciente, muitas vezes, então a gente está a gente está numa fase, claro, odontologia hospitalar, embora tenha sido reconhecida como especialidade agora, é praticada há décadas nos principais hospitais Claro. do Brasil, de Porto Alegre. Então, eu sempre falo, o professor Marco fazia odontologia hospitalar. Quando eu conheci ele na URGS, já fazia muito tempo, muito antes de virar especialidade. Mas isso tá trazendo uma conscientização e as pessoas estão entendendo que isso é importante. Então, sim, estou no hospital, ninguém me falou, posso pedir para o meu médico, para o meu enfermeiro, chamar um dentista do hospital que eu tiver, que vai vir me atender e Não, vai dar esse é importante suporte, até a né? gente como paciente, tu entende? Porque às vezes o teu médico não pediu, mas a família sabe, olha, meu pai não tá conseguindo comer, por exemplo, né? Sim. Eu passei por essa situação, né? Eu tive um pai que faleceu por câncer, né? Um linfoma. Enfim, na época, eu tô te falando há muitos anos, tá? Porque meu pai faleceu quando eu me formei, há 30 anos Sim. atrás. Eu nem sei se havia isso, né? Mas, por exemplo, eu não saberia, né? E eu me lembro disso. Eu me lembro de lesões do meu pai. Sim. Sabe? Eu tenho, assim. E eu me lembro que ele não queria comer. E eu dizia, pai, te esforça, pai. Sabe? Sim. Assim, tu falando, tá me vindo na imagem Sim. essas questões, né? Não sei se na época tinha, mas às vezes é importante que a própria pessoa, porque hoje eu acho que a gente tem que estar sabendo um pouco mais, né? Não dá para deixar Claro. tudo na mão dos médicos, dos dentistas, dos profissionais. A gente também tem que se apoderar do conhecimento, porque ele tá aí Claro. pela internet, né? Inclusive aqui hoje no podcast, quem não é dentista ou médico, mas tá ouvindo e tem algum familiar, né? Às vezes passando por essa situação, dizer, olha aqui, ó, sabe, pô, ali ele não tava conseguindo comer, não deram continuar. Poder usar esse conhecimento e ir lá e perguntar, Sim. né? É maravilhoso, adorei. E eu acho que é bem importante a gente entender também assim, tá, você falou das lesões. Quando a gente tem uma ferida, a gente tem porta de entrada. Você falou, a gente tem centenas de bichos, né, de micro-organismos que moram na nossa boca naturalmente. E se eles entram na corrente sanguínea por uma via de entrada, por uma lesão ulcerada? Isso pode impactar em outras infecções sistêmicas. E aí, em UTI, isso é muito importante. Então, vamos pensar, aquele paciente que está no UTI, higieniza ou não higieniza a boca? Não está comendo. Acredita que tem gente que Não tá pensa- comendo, não precisa higienizar. Claro que não, né? Claro! É um pensamento antigo. Então, a gente sabe, não, tem que desorganizar aquele biofilme, aquela massa de micro-organismos que a gente tem, até porque muitas vezes o tubo pode fazer uma úlcera, pode fazer uma ferida. E aí, E essa ferida é porta de entrada, mesmo ele não estando se alimentando com comida, né? A gente sabe que a gente tem uma Exato. flora bacteriana. extremamente importante. Ah, E uma das claro. principais condições não, mas um ponto importante para prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, que é quando o paciente está entubado, Claro. é uma boa saúde bucal. Porque tem micro-organismos orais que são infecto-contagiosos para doenças pulmonares. É impressionante, né? E às vezes a gente não tem essa noção. Não tem. E, de novo, né? A pessoa que está aí, o familiar que está ali junto, tanta coisa para se preocupar, vai lembrar de higienizar a boca? Não, isso tem que vir do Não, hospital. a pessoa tá com dor, tá com aquilo, tá com outro. Aquilo é Não impossível, é E o difícil. paciente está sedado, então ele não vai estar reclamando de dor. Então, isso é uma função de quem está no hospital. Realizar essa higiene, cuidar dessa boca, para diminuir o risco de uma pneumonia, que vai ser muito mais difícil tratar do que fazer uma higiene E bucal. hoje né? a gente escuta assim, muito assim, ai, a pessoa teve uma infecção, daí tratou, daí parece que voltou e ela estava no hospital e continua no hospital. Às vezes a gente está procurando e não sabe nem da onde. E pode estar lá na Exatamente. boca, só que a Pode. pessoa está tratando uma infecção lá no joelho. E a pessoa nem lhe Exato. passa pela cabeça, né? Como é importante, né, Marina? Tu sabe que esses dias eu estava falando, né? Hoje os estudos já estão mostrando, claro, nada a ver com esse assunto, né? Mas que 40%
dos problemas cardiovasculares podem ser de fundo oral, de infecções bucais. Daí eu fico pensando, eu hoje, se fosse cardiologista, a primeira coisa que eu ia perguntar ali na anamnese, tu tem teu dentista, tu estás em dia? Porque daí eu já me livro de 40% dos problemas. Exatamente. Né? É uma coisa incrível. Então, assim, por exemplo, outra, né? Pacientes bariátricos, né? Tá, a pessoa tá lá com um problema nutricional, com um problema gastrointestinal, tá lá no seu gastro. A gente sabe que 100% dessas pessoas vão ter problema de erosão dentária, praticamente. Exato. Os estudos mostram 97%. Se eu fosse o gastro que faça uma bariátrica, quer dizer, tu tem teu dentista, eu quero a tua revisão em dia. Porque eu não tenho nada a ver com os dentes, mas eu já tenho que cuidar, porque ali eu sei que vai. Então, como é interligado, né? É muito importante. E até isso, tem uma história engraçada disso, pode contar. Na cardiologia. Então, muitas vezes as endocardites infecciosas, né, que podem ter, não são comuns, mas pode ter relação com a saúde bucal. E, como tu disse, das doenças cardiológicas, de forma geral, a gente tem essa associação. Então, muitas vezes estão investigando, virando paciente do avesso para ver de onde vem essa infecção. E tem alguns cardiologistas que nos chamam para fazer essa avaliação. Quem entende de boca? Quem faz diagnóstico de boca? Dentista. Então, esses tempos eu fui avaliar um paciente que usava prótese total. Superior e inferior, ou seja, não tinha dente nenhum, então não tinha foco infeccioso vindo de dente, mas é importante, a gente precisa fazer esse check-up. Não é no dente, o foco infeccioso dessa vez não é do dente. Tinha uma candidíase, já tratamos, né, por um tempo de internação. Mas às vezes não é no dente, mas é na boca, mucosa, né, exato. Ai, sensacional, adorei. Muito bem, vamos indo assim para um pouquinho mais assim, né, na atuação prática, né, para a pessoa assim que é o dentista, é colega, tá pensando, eu gostaria assim, não sei para que área eu vou, sabe, alguma coisinha assim que tu possa falar um pouquinho da rotina para a pessoa que está começando uma carreira odontológica e daqui a pouco se interessou e gostaria de seguir, né? Então eu queria falar um pouquinho assim da rotina do dentista no hospital, né? Dentro do hospital, ela é muito diferente da minha odontologia que eu faço convencional, que eu vou lá para o consultório. Como é que é um pouquinho essa rotina? Conta um pouquinho da tua rotina. Certo. Então, eu tenho já a minha relação de pacientes, né? Os pacientes que estão internados, os pacientes que vão realizar radioterapia e os pacientes que estão no hospital naquele momento infundindo químio. Então, eu vou para o hospital e começo passando por áreas. Vou dar um exemplo de hoje mesmo. Comecei pela UTI, fui para a UTI pediátrica, UTI adulto, fiz atendimentos em pacientes que estavam necessitando com úlceras traumáticas, avaliação de higiene. Depois eu passo nos leitos, então, muitas vezes para fazer avaliação. Nessa avaliação do paciente internado, a gente pede tomografia, que é o exame de imagem que eu consigo avaliar dentro do hospital, né? Claro. Para ver se tem algum foco dentário, não. E passo para ver os oncológicos. Daí vou para o ambulatório, no ambulatório do hospital faço o acompanhamento dos pacientes em radioterapia. E hoje tinham alguns fazendo infusão de químio. Daí vou para fazer a prevenção, espero o horário, vai chegar a tal hora, daí calculo o horário que ele chega, o horário para a quimioterapia tá correndo, e daí eu vou fazer a prevenção, né? E eu tenho trabalho também, daí isso, claro, depende do hospital, e isso é uma coisa importante. Eu tenho que entender o hospital que eu tô e a necessidade. Meu hospital tem mais diálise, meu hospital tem uma importante taxa na maternidade, eu preciso ver UTI neonatal. Qual é a demanda do hospital, a complexidade do hospital? Eu atendo ambulatório de estômato dentro do serviço de otorrino do Hospital Moinhos também. Daí para diagnóstico, daí uma cadeira quase que nem as nossas de dentista, né? Cadeira de otorrino mesmo, onde eu realizo biópsias, exames de mucosas, diagnósticos nesse local. Então é um pouquinho diferente, a gente se movimenta mais. Até brinco com os pacientes que a minha academia do dia, mentira, né? Faz bastante. Mas eu sei que tu faz, maratonista. Mas tu te agacha no leito. Hoje eu estava fazendo laser numa criança ajoelhada do lado da cama, porque foi como consegui achar a posição. Então, tem essas alterações que a gente vai achando para conseguir porque fazer. Criança, ela não se adapta a nós, é a gente que se adapta, né? Eu brinco, sabe que eu faço academia todos os dias antes de ir para o consultório, eu sempre conto, né? Eu tenho 30 anos de consultório, eu faço hoje, daí a pessoa, Mônica, como tu é cuidadosa. Não, gente, é que assim, ó, a criança vem e pula no teu colo, entendeu? E se tu não segurar, tu tá ralado. Então, assim, e a gente fica toda torta, e ele já deixando atender, já tá ótimo. Exatamente. Não, daí quando tu olha, tu
Toda Toda tal. Então, assim, a gente precisa. precisa cuidar do corpo um pouco, Muito, né? Não é muito. fácil. Não, são umas Eu posturas. brinco, né? Porque o nosso trabalho ele tem muita questão mental, Sim. né? Que às vezes tem gente que trabalha só nessa questão mental, mas ele também tem muita questão física, né? Assim, Muito. é impressionante, assim, né? Existe um Nossa, desgaste. paciente entubado, então, quando eu vejo, estou numa posição. Obrigada, academia. Obrigada, treinamento, Não, por tu não sabe nem como ajudar. é que tu volta, né? Deixa eu te fazer outra pergunta, assim, sempre falando essa questão da atuação para a pessoa entender mesmo como é que é o dia a dia. Quando tu tá ali, os teus procedimentos, eles são mais assim para controle dessas infecções, são mais tratamento de lesões, são mais cuidados paliativos, são mais orientação? No primeiro momento, quando eu conheço o paciente, é toda essa orientação, tudo isso que a gente está conversando, eu vou explicando para o paciente. E nesse exame inicial, se eu preciso de um exame de imagem, né, para fazer o diagnóstico, se tem alguma coisa. E daí, esses procedimentos odontológicos, se o paciente tem o seu dentista e não precisa ficar internado, eu encaminho para ele fazer com o seu dentista. Se ele não tem como sair do hospital para fazer, precisa fazer com uma equipe, a gente tem uma equipe e muitas vezes a gente acaba fazendo no bloco cirúrgico. Então, por exemplo, vai passar o catéter no início da quimioterapia, aproveita a sedação, anestesia geral e já extrai o dente se precisa, já faz uma higiene, já organiza naquele momento. Tá? Aham. A parte odontológica mesmo, assim, de rotina, então a gente tem uma equipe que faz, que organiza, né, de acordo com a necessidade do paciente. E, claro, se o paciente, eu sempre falo, se ele tem, ele vai fazer no consultório, mas tem que fazer em tempo hábil. Tá, mas por exemplo, esse paciente vai lá, tu vai fazer uma avaliação, olha, para começar a radioquimia, ele teria que fazer estes tratamentos. Pode fazer Isso. aqui conosco, mas vocês vão dar um levantamento do que precisa, por exemplo, para ele. Olha, foi sim, sim. encaminhado esse paciente para fazer tratamento nesses tais dentes. Exatamente. Inclusive, assim, radioterapia e transplante de medula óssea, que é um tratamento mais complexo. Claro, onde a quimioterapia é claro. muito, diminui muito mais a imunidade. Uhum. Para transplante de medula, o paciente só faz se o dentista assina autorizando, né? Tu vai solicitar os exames, tu vai avaliar a cavidade oral. O paciente sempre vai ter mais tempo, ele tem um mês, 2 para se organizar. Que ele vai estar com a vida normal, assim. Aham. A gente tem esse tempo, mas ele só vai receber o transplante quando o dentista autorizar, o dentista da equipe autorizar. Então, claro, não só todos os Ou profissionais, seja, né? qualquer um transplante que vai passar Fazer. por um transplante, Tem que ter essa liberação. 100% vai passar por um exame odontológico. Vai passar. Porque esse paciente vai ficar com uma imunidade zerada. Ele não vai Aí ter a gente defesa vê para como é nada. importante o cirurgião Exatamente. dentista no ambiente hospitalar, odontologia hospitalar. E a radioterapia também. O dentista precisa. O cabeça e pescoço, o radioterapeuta vai passar por um cirurgião dentista, esse paciente. Porque, por exemplo, se ele faz com um dente fraturado, uma raiz, alguma coisa, essa radiação deixa aquele osso Sim, com menos sangue, menos sim, oxigênio. sim, com algumas alterações importantes. E vai tirar esse dente depois, ele pode não cicatrizar mais, Sim, né? sim, sim. Como é importante, né? Muito. E às vezes o paciente, assim, tá já chocado, que tá com câncer, já recebeu aquela notícia, né? E nem se dá conta, assim, né? Como é importante muito. o médico estar atento, né? Também. Nessa questão. Mas a gente também Isso. que tem que estar como paciente, como... Exato. Uma coisa que eu acho muito importante, que eu tô vendo essa transição, tô vivendo Uhum. ela, por exemplo, na universidade onde eu dou aula, em Caxias do Sul, odontologia hospitalar é uma cadeira obrigatória hoje. Todo aluno da graduação precisa fazer para se formar. Então, nós temos algumas universidades no Brasil já com esse movimento, em algumas ainda é eletivo. E o que eu falo para os alunos na faculdade, que eu acho que é uma mensagem importante para deixar para vocês em casa, muitas pessoas não vão estar trabalhando dentro do hospital, vão estar no seu consultório. Mas eu preciso entender dessa relação sistêmica com a boca. E essa disciplina vem muito para isso. Então, se esse paciente que vai fazer radioterapia chegar no teu consultório, como é que tu vai atuar com ele? Tu vai atuar da mesma forma? claro. Ou tu vai ter cuidados diferentes? Então, acho que essa disciplina veio muito para isso, entender as questões de coagulação, os hepatopatas, o nefropato, o paciente que está em diálise, depois da diálise, quanto tempo para procedimento, para mostrar isso para a gente atuar
no consultório e, claro, dentro do Marina, hospital. parece que quanto a gente mais estuda, menos a gente sabe. Essa é a máxima, assim, que cabe bem aqui, né? Muito. Tu sabe que outro dia eu tive aqui com a professora Márcia Cansado e a professora Simone Helena Ferreira, isso, maravilhosas, falando sobre paciente com necessidades especiais, né? E na minha mente tinha muito aquela questão do paciente cognitivo, enfim, né? E aí ela tá falando com necessidades especiais. Às vezes um paciente que passou por um tratamento de câncer, ele é um paciente que tem uma necessidade especial, né? Então, às vezes, ele não tá mais em tratamento, ele já tá estável, tá sendo monitorado, mas ele tem sequelas, né? E o dentista lá do consultório tem que ter essa noção, este acompanhamento, tá na anamnese e conhecer a situação dele, porque ele vai ter que tomar atitudes diferentes, né? Sim. Então, assim, como é importante, né, todo esse olhar, sabe? Às vezes eu digo, né, como tem gente assim que tem sorte, né? Porque a pessoa faz assim no susto. Não, eu vou te dizer, a gente, né? Claro, a gente tem um grupo de amigos, de professores, nesse grupo, assim, a gente tem um olhar atento e mesmo assim, às vezes se perde coisa. Eu digo, como tem gente que tem sorte? Porque, olha, é a Deus dará. Né? Então, o paciente hoje, tendo tanta informação na internet, tem que estar atento para isso também. Ele tem que chegar no consultório, olha, eu passei por um tratamento oncológico, eu passei por um tratamento, né? Enfim, né? Avisar o dentista, sabe? Mostrar medicação, mostrar... É importante isso, né? Deixa eu te fazer, assim, uma pergunta a nível, assim, da pessoa que quer trabalhar, né? Ai, adoro hospital, adoro essa questão, enfim, quero trabalhar nisso, né? Me formei em odonto. Posso ir lá e ver se tem uma vaga para trabalhar? Ou eu preciso de uma especialização? Hoje é exigido isso, porque a gente sabe que há tempos atrás era uma coisa muito mais, enfim, que a gente ia... o prático, que a gente chamava, né? O prático. Né? Como a gente está falando até com as gurias de necessidades especiais, também é uma especialidade nova. E que também, assim como tu falou, estava nessas disciplinas eletivas. Gente, mas hoje paciente com necessidade especial seremos todos, porque com 60 anos já vamos começar a ter problema, né? Ou é uma pressão alta, é uma diabetes... E vamos ter necessidades especiais. Exato. Muito bem. Então, também é uma disciplina que está se buscando que estejam dentro das obrigatórias, né? Mas eu te pergunto, essas pessoas que hoje, às vezes, são os que ensinam, são os que trabalham, muitas vezes eles são profissionais práticos, porque não existia na época. Hoje, para esse aluno, para esse formando que quer trabalhar nisso, é exigido alguma especialidade? Como é uma área nova... por exemplo, eu tenho especialização por ter feito no momento certo durante o meu doutorado, mas eu tenho colegas que trabalham comigo que não têm essa especialidade. Vai depender muito do hospital. Eu acredito que próximos concursos públicos para contratar profissionais nas áreas, porque a gente tem 2 tipos de entrada em hospital, né? Pode ser um concurso, eu acredito que vão começar a exigir. E na área privada, eles pedem que tenha alguma especialização para ter um know-how no... Então, por exemplo, eu sou estomatologista, do pós-doutorado, né, em estomatologia, mas tenho essa especialização. Não foi cobrado o título específico, mas eu acredito que seja que cada vez mais, porque está vindo curso. E tem cursos hoje, é habilitação ou especialização? Hoje, especialização. Então, quem estava habilitado automaticamente passou a ser especialista. Tá. E hoje tem especialização aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo? Tem, eu estou organizando, tá para começar uma agora esse ano na UX também. Vai ser maravilhosa! Já vamos fazer um merchan aqui. Não, mas maravilhoso, porque às vezes a pessoa quer e não sabe nem aonde procurar, né, Marina? Então não é questão de fazer propaganda, mas uma questão de orientar essas pessoas aonde procurar. Então quer dizer que vai abrir um curso em Caxias? Vai. Maravilhoso. Tá em fase de construção. Isso mesmo. Outra pergunta, assim, eu sou uma pessoa, tu sabe que eu sou muito, assim, da questão, assim, do tratamento, do acolhimento. Eu acredito nesse diferencial, porque eu acho que a técnica a gente sempre pode desenvolver, mas habilidades são questões, assim, que vêm da pessoa, que a gente tem que trabalhar, enfim. Na tua visão, assim, trabalhando no hospital, quais são as habilidades que esse profissional deveria ter para trabalhar em hospital? Que ele deveria desenvolver para trabalhar num ambiente hospitalar? Eu acho que principalmente empatia, né? Entender, quando eu atendo, minha tese de doutorado, eu atendi 112 crianças com câncer. Isso é duro. E atendo a oncologia pediátrica do Hospital Moinhos, junto com a equipe.
E às vezes tu tá ali querendo fazer o teu trabalho e com hora e com muita coisa naquela agenda de vida pessoal, profissional, mas tu tem que olhar que tem uma mãe ali que tá cansada, são internações longas, às vezes de 60 dias. Para as crianças, até às vezes é um pouco diferente. Tu tá tratando câncer e gripe é a mesma coisa, quando não se tem compreensão, né? Mas tirar um tempo para brincar com aquela criança, para dar esse acolhimento, para dar esse abraço. E que não é só o paciente, às vezes é a mãe, é a família. Eu já fui familiar. É o odontopediatra também, tu entende como os pais muitas vezes estão, o familiar está sofrendo mais do que a pessoa que está ali, como gostaria de estar naquele lugar. Então, eu acho que a gente tem que... É aquela frase, né? Tu pode saber todas as técnicas, mas quando tu estiver frente a uma alma humana, tu tem que ser humano. É o mínimo, né? E a gente, quando trata, eu acho, a nível hospitalar, nunca é a pessoa, né? É a família. A família. Né? Porque a pessoa, a nível hospitalar, ela sempre vem com a família, com a acompanhante. Eu, como eu te disse, né? Eu passei isso com meu pai, assim. E eu senti essa falta, assim, sabe? Porque eu tava tendo uma perda, entendeu? Sim. Eu sei que meu pai estava doente, que meu pai estava com dor, mas tipo assim, eu também estava com um problema, né? Que era uma perda que eu estava sentindo que eu ia ter, né? E assim, mas tu não... Eu realmente, eu não estava com a doença, mas eu estava com o problema, sabe? E eu acho que faltou um pouco... Nós estamos falando isso há 30 anos, é diferente, mas... sabe, isso faz ser mais difícil de tu passar por aquilo, né? E é uma questão, acho que mesmo de ser humano, porque, querendo ou não, acaba sendo normal. Tu vê pessoas morrendo toda semana, tu lida com isso diariamente. E aí a gente se trabalha. Nunca esqueci o meu primeiro paciente que faleceu, eu estava no doutorado, e a Mano disse, bom, nós vamos ter que organizar. Tu vai ter que... Eu fiquei muito mal com aquilo, sofri... Óbvio. E tu vai ter que dar força. Então, acho que assim, quando a gente tá no hospital, a gente tá aí para dar amor, para dar esse acolhimento, e a gente vai ter perdas muitas. Isso acaba virando... Mas não deixar isso virar rotina e parar de dar... E tá ali com a dor. Cada dor é uma dor diferente, a dor de uma família. Tu pode ter passado por isso várias vezes nesses atendimentos. Mas eles estão... É a única. É a única. Exato. É sempre única. Então, na tua visão, é isso. Essa característica. A pessoa tem que ser uma pessoa que gosta de se doar, ser amorosa, ser empática, né? Eu também acho importante. Isso muito quando trabalha com saúde, né? E deixa eu te fazer outra pergunta, assim, tu acha que essa especialidade, a pessoa, mas isso aí tá bombando, tá acontecendo, tá em expansão, tu acha que não, tá sendo reconhecido, a pessoa que quer entrar nisso, tu acha que é um caminho, ela tá sendo cada vez mais reconhecida, tá em expansão, precisa de pessoas, é nesse sentido? Eu sou péssima nessa ideia de mercado, de funcionamento, tá? Mas eu acredito que sim, que esteja em expansão, principalmente quando a gente vai... Eu vejo pelo interior mesmo, onde atuo, não tem muita gente ainda trabalhando na área, e eu acho que sim, que está crescendo. Claro que não é simplesmente, escolhi isso, vou entrar. Não, é um caminho a ser construído, conhecimento, enfim, até entrar num hospital. Mas é uma área, até assim, a questão desse paciente, quando ele tem a sua alta e precisa desse cuidado a nível consultório, né? Então, acho que é uma especialidade bem interessante, que ainda tem bastante espaço, sim. Mas, de novo, né? Não sou bem... não sei como é que é o mercado. Aqueles momentos que fazem valer a pena, o que te realiza nisso? Porque... é um ambiente pesado, difícil. O que te realiza, que faz valer a pena? Vai passando filme na cabeça, né? Eu acho que a carinha do paciente, claro, muito de criança, mas os adultos também, aquele alívio de dor logo depois de uma aplicação. Tu vê aquele paciente conseguindo melhorar e de desenvolver, voltando a ter as suas atividades. Isso é reconfortante. Eu sempre falo isso para os alunos, né? A gente tem que escolher quais são as dores que a gente vai lidar, porque cada área tem dores diferentes. Claro. Tu vai lidar com problemas diferentes. Mas o que eu tenho de ganho na odontologia hospitalar, o que compensa ver quando esses pacientes conseguem dar a volta, a alegria deles, e participar desse processo de suporte, é maravilhoso.
É, maravilhoso. Quem gosta disso, quem gosta de gente, né? Eu digo assim. Ai, tu vê que fez diferença na vida daquela Sim. pessoa. É maravilhoso, né? Estamos indo pro final. Eu Sim. tenho mais um monte de perguntas para te fazer, mas não vai dar, vai ficar para a próxima. Eu tô sempre ficando para a próxima. Eu vou ter que fazer metade dos meus episódios, eu vou ter que fazer o 2, porque é muita coisa para falar. Mas enfim, que mensagem tu deixaria para aquela pessoa que se interessou e gostaria de trilhar esse caminho? Certo. Eu acho que primeira coisa, estudar muito, estudar bastante, ler sobre processos de doença. Lembram aquelas aulas de fisiologia e bioquímica da graduação no Ai, início da socorro. faculdade? Precisa Tem que saber. revisar. Precisa revisar, precisa entender, porque a gente sai um pouco da nossa área, né? Da odontologia técnica. convencional. Aham. A gente precisa ter uma base de doença para entender o que pode repercutir na boca e o que a boca está repercutindo na doença. Como os tecidos funcionam. Exatamente. Então, primeira coisa, estudar muito. Fazer o curso, para mim foi maravilhoso. Eu fiz com o professor Paulo Santos na USP de Bauru. Aprendi muito, níveis diferentes pacientes. Então, o curso também abre muito a nossa cabeça em relação a isso. Mas é isso, é estudar. Ai, sabe, eu fiz vários episódios. Todo mundo que eu pergunto, se eu tivesse que fazer assim, só essa resposta, fazer um compilado, todo mundo me diz, é estudar. Marina, o que é isso? Não adianta, né? Não tem, e é o que tu Não falou tem fim. antes. Quanto mais eu estudo, menos eu vejo que eu sei. Tem mais coisa que a gente precisa. Não, às vezes, parece que é um fio que tu puxou e começa a vir o rolo. Aham. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Deixa eu te fazer assim, nós estamos encerrando. Para quem quiser te acompanhar, tirar dúvida, eu queria que tu deixasse assim, como é que a pessoa te encontra, Instagram, curso. Eu queria que tu contasse, que eu sei que tu tá indo fazer um fellow, tu não contou aqui para Sim. nós. Eu quero que tu Não, conte então onde é que a isso- pessoa te encontra, Tá. cursos. Porque não é questão, a pessoa, o dentista tem muito assim, não quero me fazer propaganda. Mas não é isso. A pessoa quer te Não, achar. não, mas A pessoa quer, entendeu? Então eu importante. preciso dar esse caminho. Então, primeiro, assim, eu tô bem feliz mesmo com isso. Como eu falei, é importante estudar sim. E a gente tá sempre estudando, procurando mais. Então, eu tô O indo pós-doutorado não bastou. Nós estamos indo fazer um fellow. um fellow, vou acompanhar um hospital em Boston, em Harvard, ficar uma semaninha lá acompanhando os pacientes. Aham. E vou ter a oportunidade de falar um pouco sobre o que é a nossa odontologia hospitalar, que para eles está dentro da Oral Medicine, junto com o Aham. estômago, para os alunos deles lá, para os residentes do hospital. Ai, maravilhoso. E depois disso eu vou para Seattle. Esse ano eu entrei na MASC, que é o Grupo Internacional de Apoio ao Paciente Oncológico, então ele é multidisciplinar, e onde a gente discute o que pode se fazer, se estudam novas terapias, novos conceitos, e eu faço parte desse grupo agora, então vou para o meu primeiro congresso Ai, deles eu vou ter também foto aprender contigo! mais. Tu vai estar na apresentação de Harvard, com Uau, certeza nosso chique! grupo vai estar. Nosso grupo. Deixa eu te fazer uma Pesquisa. pergunta. Nós estamos bem posicionados nessa questão. O Muito, Brasil é muito bem muito. posicionado Eu odontologicamente, né? recentemente estive Não é na- de graça que tu vai estar Não, palestrando em não, Harvard. não. Recentemente eu Ah. estive na Austrália também, hospitais lá, e fui visitar o Luca. Vamos detalhar por que ela esteve na Austrália. Ela foi visitar o sobrinho. Eu consegui, né? Conversei com alguns professores Já de lá. aproveitou para estudar. Por exemplo, o laser, que melhora muito a qualidade de vida, eles usam muito morfina para o paciente, em vez de tratar a lesão. Então, e com menos muito... sequelas, porque a morfina traz sequelas, o Sim, laser não, é só exato. coisa boa. Porque assim, tu tá enganando a dor, né? Que eu sempre falo, tem medicamento que engana a dor, tem o que trata. E aí, a gente tem uma odontologia muito boa, a gente pode praticar desde cedo, isso é um diferencial imenso dos nossos alunos. Então, isso eu acho que nós estamos bem colocados. Em nível de pesquisa, nós somos orientadas da Manuela, né? Sim, já começa por aí. Não, Então, mas eu digo assim, a odontologia brasileira, ela é alto padrão, né? Muito. Né? Então, assim, mas eu te pergunto, essa questão hospitalar, né, mais Nossa, de a gente mucosite tem um estomatológico, diferencial muito é grande. muito. Na segunda edição, eu te conto que eu vejo, que eu vou ver no Tá hospital bem. lá. Mas sim, temos que ter bastante orgulho do que estamos construindo aqui. Ai, Marina, eu não tenho como te agradecer. Eu tenho um carinho, uma admiração. Claro, a gente tem uma amizade, né? Ela vem bem na minha frente, né? Eu fiz doutorado bem depois dela, junto da Manu. Sou aluna, a gente é cria da Manu, né? Eu brinco que eu sou cria lá da pediatria, do Paulo Kramer, Sim. sou filha dele, mas depois fui adotada pela Manu.
Quero te agradecer por essa conversa incrível. Eu tenho certeza assim, que a pessoa que saiu e ouviu tem assim um embasamento. Não significa que ela vai trabalhar nisso, que ela vai tratar, mas ela saber que aquilo existe, né? Eu acho que a Isso é nível de fundamental. consultório, tem coisas que tu não precisa saber fazer, mas tu tem que saber que elas existem na tua área, Exato. tem que saber indicar, tem que saber que elas estão ali para te proporcionar ajuda para o teu paciente, né? Então, assim, eu acho que a pessoa sai com uma visão diferente da odontologia hospitalar. Quero te agradecer demais pela tua generosidade de vir, tua doçura. Tu sempre é super delicada. Eu sei que tu é super estudiosa, então tudo que tu fala aqui é um bate-papo, mas eu sei que é com muito embasamento científico. Sucesso para ti no teu fellow em obrigada. Boston, na tua palestra. E é uma felicidade para mim, uma honra, um privilégio poder trazer gente assim que é tão próxima assim de um café, de um grupo de WhatsApp, mas ao mesmo tempo tem tanto conhecimento e vem aqui entregar para a gente de forma tão generosa. Então, se tu sabe de alguém que realmente se interessou, se interessa por esse caminho, curte, comenta, compartilha, manda para um colega, né? E que realmente eu acho que faz a diferença, sabe? Planta a semente. Marina, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, ó, é recíproco esse carinho, te admiro demais. É um prazer enorme estar aqui podendo conversar contigo, uma mulher que eu me inspiro, pessoal, profissionalmente, condutas, maravilhosa. E pessoal, que para me encontrarem, então, tem o meu site, que já dá para agendar atendimentos diretamente, www.doutoraMarinaCurra.com.br e no Instagram Marina Curra. Fico à disposição. Te espero. Obrigada. Eita, dá uma sugestão de Agradeço. Obrigada. Uma vez. Faça você. Obrigada. Olha aqui, ó. A referência, ela te leva para um outro patamar. Então, Prazer estar aqui. obrigada. Olha aqui, ó. Agora eu. Eu agradeço, eu acho. Poxa. Eu não tenho como te agradecer. Eu, Marcinha, eu fiz o seu bem pra te